Prazer, meu nome é Alisson Kettner e juntamente com a Daniela Hens, a Gabriele Caroline Dunque e a Larissa das Graças Nunes, vamos apresentar o nosso seminário referente à propagação do calor. Pode passar. No entanto, o nosso seminário vai abordar como ocorre o recebimento, a absorção e liberação de calor pelo nosso planeta e como ele afeta as nossas vidas, em 3 processos definidos como efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. Pode passar. Olá, eu sou a Daniela e eu vou falar um pouquinho sobre o efeito estufa. Bom, o que é, primeiramente, o efeito estufa? O efeito estufa são gases como também o gás carbônico, o metano, o vapor da água, e eles funcionam como uma espécie de cortina de gás que vai da Terra, do planeta Terra, em direção ao espaço. Isso faz com que impede que a energia do Sol, que é absorvida pela Terra durante o dia, ela seja emitida de volta para o espaço. Então, parte desse calor ele fica aprisionado próximo da Terra, onde o ar ele geralmente é mais denso. Então, ele faz com que a temperatura média do nosso planeta seja, então, em torno de 15 graus. Então, esse fenômeno ele se dá o nome de efeito estufa. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média da Terra ela seria em torno de menos 15 graus. E não existiria água na forma líquida. Então, se não existiria água da forma líquida, não existiria vida. Então, só existe vida na Terra graças ao efeito estufa. Então, ele, resumindo, ele é uma composição de gases que regula essa entrada de energia vinda do Sol e quanto à saída dessa energia. Então, se o efeito estufa ele não existisse, não seria possível ter vida na Terra. Então, ele funciona como uma proteção natural do nosso planeta. Aqui eu trouxe mais resumido para vocês entenderem certinho como funciona o efeito estufa. Na flecha amarela é a radiação solar que ela atravessa a atmosfera. A maior parte dessa radiação ela é absorvida pela superfície terrestre, consequentemente aquecendo-a. Na flecha laranja é a parte da radiação do Sol que é refletida de volta para o espaço, que é realizada pelas nuvens e pela superfície terrestre. Já em vermelho, essa parte da radiação infravermelha, que é o calor, ela é refletida pela superfície da Terra, mas ela não volta ao espaço, porque ela é refletida de volta e ela é absorvida pela camada de gases do efeito estufa, que estão envolvendo o planeta. Então, o efeito é o aquecimento da superfície terrestre. Então, por que a gente deve se preocupar com o efeito estufa? O grande problema do efeito estufa é que ele está aumentando muito rapidamente a temperatura, e nesse último século, porque está havendo a alta emissão de gases como o gás carbônico, metano e o óxido nitroso para a atmosfera. Então, a principal fonte de gás carbônico é a queima dos combustíveis fósseis, como o carvão, a gasolina, o diesel e também as queimadas das florestas. Nos últimos 140 anos, a temperatura do nosso planeta ela aumentou 0,76 graus, segundo pesquisadores. Isso pode parecer pouco, mas não é, porque esse 0,76 graus já é o suficiente para abalar o clima do nosso planeta. Quais são os gases, então, do efeito estufa? É o gás carbônico, que corresponde a 53% do total dos gases de efeito estufa, que é o que está em maior quantidade. O metano, que é em 17%. Os clorofluorcarbonetos, que são 12%. E o óxido nitroso, que é 6%. Então, a quantidade de CO2 ela é medida em parte do milhão, que é ppm. E no ano passado, no ano de 2020, a gente teve pela primeira vez na história a marca de 417 ppm
na atmosfera. E essa quantidade, ela representa um aumento de 50% desde a Revolução Industrial, que foi, então, o pontapé inicial para a emissão desses gases de efeito estufa por parte dos humanos, com a instalação das indústrias. Aqui eu trouxe um gráfico que ele mostra o aumento do CO2 na atmosfera ao longo dos anos. Então, aqui a gente tem a da Revolução Industrial até 2020, a gente pode observar que foi um aumento bem significativo. Então, como a gente pode diminuir os gases do efeito estufa? Eu coloquei aqui produzir menos lixo ou ir de transporte público, mas não são só esses a forma de diminuir. Temos também diminuir o desmatamento. Na verdade, deveríamos acabar com o desmatamento e também acabar com as queimadas das florestas, porque isso também é um fator muito importante para que esses gases de efeito estufa eles aumentem e a temperatura da Terra acaba aumentando. Então, produzir menos lixo. É bom a gente sempre reciclar sempre que for possível, porque a decomposição do lixo ela libera CO2 e metano. E a gente pode reduzir isso obtendo um sistema de decomposição mais ideal, onde esses gases eles são aprisionados e utilizados para produzir eletricidade. Um exemplo é o biogás, que está sendo, nos últimos anos, muito utilizado. E ir de transporte público, porque, basicamente, a queima dos combustíveis fósseis pelo meio de transporte, ela é da principal fonte de emissão desses gases de efeito estufa nas cidades. Então, se a gente utilizar o transporte público, o transporte coletivo, isso vai contribuir muito para amenizar a emissão desses poluentes. Então, a necessidade de reduzir a emissão desses gases do efeito estufa, ela é urgente, porque com o objetivo de evitar um aumento ainda maior na temperatura do nosso planeta. Algumas formas para isso algumas formas apontadas para isso são a ampliação do uso das energias renováveis, melhorar também a eficiência energética nos transportes, principalmente nos grandes centros urbanos, além também de reduzir, como eu falei, o desmatamento e as queimadas das florestas. Então, a gente como ser humano, a gente percebendo que a natureza é importante no nosso cotidiano, no cotidiano de uma cidade, ela é o primeiro passo para a gente compreender as necessidades das mudanças no comportamento humano, frente a esses recursos naturais que estão cada vez mais escassos. E a falta de áreas verdes com a poluição por conta das emissões de veículos e indústrias contribui muito para os efeitos das mudanças climáticas. Então, no Brasil, a gente sabe que a maior parte da emissão desses gases na atmosfera é causada pelo desmatamento. Muita gente não concorda, mas é sim, pelo desmatamento e pela queimada das nossas florestas. Porque quando a gente queima ou a gente corta nossas árvores, existe uma grande liberação de uma quantidade muito grande de carbono na forma de CO2 para a atmosfera. Sendo que as florestas, elas são grandes depósitos de carbono, principalmente o solo. Então, a gente precisa manter as nossas florestas de pé e recompor as nossas áreas que já foram desmatadas. E isso é um mecanismo muito importante de contribuição para a manutenção dos efeitos do aquecimento global. Oi, eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre o aquecimento global. Que nada mais é do que o agravamento do efeito estufa. E pode passar. Pode passar. Algumas evidências, assim, pode passar outro. E o efeito estufa é um fenômeno natural climático, que é a temperatura da Terra. E o aquecimento global é a elevação dessa temperatura e do nível das águas. E alguns pontos que contribuem para piorar o nosso aquecimento global são as queimadas, como já foi falado, o desmatamento. No desmatamento, a gente também tem
muitas cidades que não foram planejadas e acabam tirando o nosso espaço verde, mudando o curso de rios, o que acaba prejudicando também. A gente tem muita queima de combustível, como já foi falado, os nossos carros, as grandes cidades, a gente sabe que polui muito. A poluição de rios, oceanos, os lagos, com o lixo, a derrame de agrotóxicos nos nossos rios, nas nascentes. No oceano, o derrame de petróleo, que acaba prejudicando muito. A gente tem animais filtradores no oceano que fazem essa filtração. Porém, com tanta demanda, assim, tanta poluição, eles não acabam dando conta. Então, assim, a gente tem que dar uma mãozinha e tentar não poluir tanto, né? Uso inadequados recursos hídricos, a emissão dos gases pelas fábricas, entre outros, a gente tem também a pecuária, que já foi falado, que acaba poluindo um pouco, os aterros sanitários também. Pode passar. Pode passar todos esses daí. E volta. Aí, obrigada. E tudo isso vai acarretar na prejudicação do nosso planeta. E o que seria isso? A elevação da temperatura do planeta. Como já foi falado, que pode ser que sejam pouquíssimos graus, mas isso vai fazer diferença. E muita gente já fala que as nossas estações do ano estão bagunçadas, que quando tá calor, uma hora tá frio, aí quando tá frio, tá calor de novo. Então, assim, muita gente já vê que isso tá uma bagunça, que tá, querendo ou não, tá dando uma diferença já pra gente. A grande quantidade de gás carbônico já faz com que a emissão de os raios ultravioletas, o gás carbônico vai fazer mal, e as nossas florestas não estão dando conta dessa filtração. O aumento do nível dos oceanos decorrente do calor, por conta da prejudicação da atmosfera, a entrada de calor está descongelando nossos polos, aumentando o nível do mar. Mas é pouquíssima coisa. Mas isso, de pouquinho em pouquinho, vai fazer muita diferença. Não vai chegar a invadir cidades, alagar cidades, mas dá diferença e também prejudica os animais, com a poluição dos oceanos também. A alteração dos regimes pluviométricos, então, assim, onde não tinha chuva, vai começar a chover. Onde chovia, vai começar a chover mais. Onde não tinha vestígios de tufões e furacões, vai começar a haver. E isso, daqui uns anos, vai começar a ficar pior. A gente também vai ter grandes ondas de frio. Então, assim, onde era frio, vai ser mais frio ainda. E com o descongelamento dos nossos polos, esse frio vai vir cada vez mais. Onde não era normal ter frio, vai haver frio. Tudo por conta do calor. É isso aí. Obrigada. Olá, dando continuidade, vou falar um pouco sobre as mudanças climáticas. Pode passar. O que seriam as mudanças climáticas? São as variações do clima em escala global ou regional da Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio dos sistemas e ecossistemas já estabelecidos, causando mudanças de temperatura, precipitações, nebulosidade, além de outras características climáticas da região. Pode passar. Algumas causas naturais a incidência solar, a órbita da Terra, El Niño e Laninho. No caso, o El Niño seria o aquecimento anormal dos oceanos e o Laninho seria o inverso, que seria o resfriamento. Tem as atividades vulcânicas e entre outros. Pode passar. Temos também as causas antrópicas, né? Que é a queima dos combustíveis fósseis, como já foram falados, desmatamento, a emissão de gases poluentes e a poluição e contaminação dos solos e de recursos hídricos, como falado anteriormente. Pode passar. Em outras palavras, então, né, seria a radiação emitida pelo Sol, que chega até a Terra por meio de um processo de radiação. Mas, por outro terço dessa energia é refletida pela atmosfera e 2/3 consegue atravessar.
essa energia é absorvida pela Terra e pelos corpos nela presentes. Então, essa energia é transformada em uma energia térmica. Como podemos ver nessa imagem, né, temos na figura 1, que são os raios emitidos, na flechinha 2, seriam os raios que são que eles não conseguem ser absorvidos pela Terra, e no 3 são os que eles conseguem, mais ou menos. Absorção e devolução em forma da radiação térmica, assim, ínfima quantidade que via consegue atravessar, e a maior parte dessa energia será retida e absorvida pelas moléculas presentes na atmosfera, o que vai dar início ao processo seguinte, que é o aquecimento global. Pode passar. O aumento da emissão de gases do efeito estufa, maior absorção da radiação térmica, portanto, nesses locais haverá uma alteração no fluxo das correntes do vento e das correntes marinhas, afetando também o ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, entre outros possíveis danos nessas áreas. Pode passar. Por consequência, dando-se origem aos processos seguintes, chamados de mudanças climáticas. Clima mais severo, aumento das temperaturas, entre outros agravantes, como já foi falado também anteriormente. Aqui temos na imagem, né, de desmatamento, né, da queima, e a outra imagem também. Pode passar. Conclusão. O efeito estufa, inicialmente, ele era um processo natural. Muitas vezes as pessoas pensam que é um processo que só foi criado pelos humanos e que ele é somente prejudicial, mas não. Inicialmente, ele surgiu antes mesmo de existir vida, quando os primeiros gases foram liberados e começou a se estabilizar a atmosfera terrestre. E esses gases foram se acumulando, e com a emissão dos raios solares, esses gases foram, a energia que foi trazida foi sendo absorvida pela Terra, transformada em radiação térmica, e isso começou a se acumular na Terra e manter uma temperatura adequada para o surgimento da vida. E essa vida se formou baseada nesse sistema do efeito estufa, onde um sustentava o outro, onde a vida produzia os gases do efeito estufa e, ao mesmo tempo, retirava uma certa quantia para não ser uma quantia exacerbada de gases do efeito estufa, pois o resultado desse excesso de gases do efeito estufa, eles causariam um dano ao planeta, pois o planeta vai procurar um equilíbrio térmico. O calor, ele sempre vai procurar entrar em equilíbrio com o ambiente. Como a gente pode ver os resultados do derretimento das calotas polares, que é uma forma que o calor está obrigando o planeta a se resfriar. E, como já foi dito, as grandes ondas de frio, como exemplo, ocorreu no início desse ano, que deu uma enorme nevasca no sul dos Estados Unidos, no estado do Texas, que eles não estavam preparados para isso, que foi uma nevasca que deixou um caos lá. E era um estado que não, talvez fosse que nem o Paraná, a gente sentisse um frio, desse uma geada, mas de fraca intensidade. E isso foi uma massa de ar tão grande que desceu até lá, que eles não esperavam isso. E outros meios que a gente vê que já está fora do controle os incêndios.
normalmente ocorrem incêndios no Brasil no inverno, que são épocas secas, baixa umidade, e acabam ocorrendo os incêndios. Mas no início do ano já teve esses verões tão quentes e tão secos como foi esse exemplo esse ano no nosso estado, que choveu tão pouco que era tão fácil acontecer um incêndio. E isso ocasiona as mudanças climáticas. E o que elas querem, essas mudanças climáticas? As mudanças climáticas procuram estabelecer um equilíbrio térmico no planeta. Então, o planeta sempre vai procurar um equilíbrio térmico. Se ele não pode eliminar essa radiação térmica de volta ao espaço, aquilo que ele pegou do Sol e ele não consegue devolver ao espaço, ele vai dar um jeito de retomar esse equilíbrio. E se a gente não parar de destruir os elementos que retiram esses gases de efeito estufa e fazer com que a Terra volte ao equilíbrio, isso só vai piorar, porque o planeta procura o equilíbrio térmico. E as nossas referências que são essas, e agradecemos a atenção de vocês, obrigado pela atenção, e se tiver perguntas, estamos à disposição.